Hoje eu quero comentar e demonstrar para você uma coisa, que nós precisamos estar alertas aos sinais da volta de Cristo, mas não podemos ser paranoicos e nem mesmo obsessivos. Em um vídeo passado eu expliquei que nós precisamos estar alertas, porém não ser obsessivos, e não devemos também, obviamente, ler a Bíblia com um jornal ao lado. Muitas pessoas estão lendo a Bíblia, leem sobre os sinais da volta de Cristo com um jornal ao lado. E aí começa a se criar uma paranoia. Esse sinal está se cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo. E ao invés de a pessoa dedicar o tempo para entender mais a palavra de Deus, entender a doutrina da justificação pela fé e pregar, ele se envolve com o sensacionalismo. E isso traz prejuízos à vida cristã muito grandes. Primeiro, a pessoa que se envolve com o sensacionalismo, ela deixa de lado o mais importante. Ela se esquece de que em João 13:35, Jesus diz que as pessoas nos conhecerão como os discípulos de Cristo, não por sermos sensacionalistas e alarmistas, mas nos conhecerão por sermos pessoas amorosas, que tratam bem as pessoas. Além disso, desconsideramos por completo a nossa missão nesse mundo. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz que devemos ir pregar o evangelho a todo mundo e fazer novos seguidores. O alarmismo não contribui para isso. Ele gera uma excitação inicial, porém passa. Sabe por quê? A pessoa fica com tantas informações na mente, com tantas informações sobre possíveis últimos sinais da volta de Cristo, que ela vai ficando insensível, ela vai se acostumando com aquilo. E isso pode levar a pessoa à frustração espiritual. Quando nós estudamos a Bíblia corretamente e passamos tempo com Deus, nós estaremos preparados em qualquer momento. A Bíblia nos convida, sim, a estarmos atentos aos sinais, mas mais do que isso, nós devemos passar mais tempo estudando a Bíblia do que lendo notícias sobre o Papa, do que lendo notícias sobre os Estados Unidos, do que se preocupando com o marxismo, ou seja o que for, não interessa. A nossa vida tem que ser centralizada em Deus, nas suas revelações. O cristão, ele precisa aprender o equilíbrio. Uma das qualidades do fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5, 22 e 23, é o domínio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, ela acaba indo para estas obsessões, religiosas, diríamos assim. Se preocupa muito com o que o Papa está fazendo, se preocupa muito com o que os Estados Unidos estão fazendo, se preocupa muito com o que os outros estão vestindo ou deixam de vestir, se preocupa muito com perfeccionismo. Tudo isso é estratégia de Satanás para afastar você da pessoa de Cristo, daquilo que é o mais importante, o estudo da Bíblia. Eu recordo a você de Atos 17:11. Paulo considerou os crentes de Bereia mais nobres que os de Tessalônica, não porque eles eram sensacionalistas, alarmistas, ou esses outros adjetivos. Paulo elogiou aos de Bereia, porque eles estudavam as Escrituras todos os dias para ver se aquilo que Paulo e Silas pregavam estava realmente de acordo com a Bíblia. Jesus disse em Mateus 7, 15 e 16, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos resultados daquilo que o sensacionalismo tem produzido na sua vida e na minha, nós podemos avaliar se estamos no caminho certo ou não. Você tem se tornado um cristão mais equilibrado? Você tem separado tempo para dar estudos bíblicos e levar pessoas ao batismo? Você tem entendido a mensagem bíblica? Tem se aprofundado nas doutrinas distintivas que nós aprendemos que precisamos levar para as pessoas? Você tem contribuído para a unidade da igreja? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 1:10 que devemos ser unidos. Porque quanto mais desunidos nós formos, mais atrasaremos a conclusão da pregação do Evangelho e mais tempo de vida o diabo terá. Então faça essas perguntas para você avaliar a sua própria vida e para você perceber os resultados de algumas crenças, de algumas posturas de pessoas que têm dado ênfase àquilo que não é o mais importante.
Eu desejo que o Espírito Santo ajude a você e a mim a sermos equilibrados. Eu tenho os meus desequilíbrios em outras áreas da minha vida, mas eu tenho trabalhado com Deus, tenho vitórias, tenho derrotas, mas o pior não são as derrotas. O melhor, o que devemos focar é Cristo. Quando focamos a Cristo, as derrotas ficam insignificantes em comparação com a vitória que Ele nos propõe. Que Deus abençoe a você, um grande abraço e eu espero contar com a sua companhia em outros vídeos que gravaremos. Fique com Deus.